E o nosso livro de hoje é Quem Pensa Enriquece. Todos querem ficar ricos, poucos conseguem. Qual será o segredo, a fórmula que cria milionários? Por mais de 20 anos, Napoleon Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, se dedicou a descobri-la e conseguiu. Ele acompanhou de perto a ascensão de 500 das maiores fortunas do mundo, convivendo com mitos como Henry Ford, Theodore Roosevelt, King Gillette e John Rockefeller. O autor encontrou 15 características comuns a todos esses grandes vencedores. Quem Pensa Enriquece, principal fruto das ideias de Napoleon Hill, é um dos maiores best-sellers do mercado editorial, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. Uma obra atemporal que vem ajudando pessoas comuns a se tornarem ricas e poderosas. Nas suas mãos está uma obra-prima com o poder de enriquecer sua vida. Aproveite. Prefácio. Este livro mudou minha vida. Eu tinha 17 anos e precisava dar um presente de aniversário para o namorado da minha irmã. Antes de embrulhar o livro que comprara, decidi ler um pouquinho e fiquei imediatamente hipnotizado pela filosofia ali contida. Naquele momento, descobri que o sucesso não é acidental. Enriquecer não era somente uma questão de sorte. O autor havia trabalhado durante 25 anos na elaboração minuciosa de um extraordinário plano que qualquer um poderia seguir para alcançar seus sonhos. Fiquei tão impressionado pelo conteúdo que comprei um exemplar de Quem Pensa Enriquece e reli muitas vezes nas últimas 2 décadas. O clássico de Napoleon Hill é uma obra-prima. Embora eu possua mais de 800 livros sobre as realizações do ser humano, jamais encontrei algo tão criterioso e prático, tão pouco, mas motivador. E não sou o único a pensar assim. Muitas vezes li a respeito de pessoas altamente bem-sucedidas, ou as conheci pessoalmente, que sempre consideraram este livro uma parte fundamental de sua preparação para a vida. Nos próximos anos, sem dúvida, muitos outros milhões de leitores exaltarão seus méritos. Com certeza, você tem em mãos uma ferramenta muito poderosa para alcançar as estrelas. Se realmente fizer o que o Sr. Hill sugere, você vai, de fato, liberar incríveis poderes e enriquecer a sua vida, não só financeiramente, mas até psicológica e espiritualmente. Portanto, acomode-se, relaxe e aproveite a leitura desta maravilhosa edição de Quem Pense Enriquece. A sua vida jamais será a mesma. Simon Reynolds, fundador do Fulton Group. O autor e o livro. Napoleon Hill nasceu em uma família pobre, em 26 de outubro de 1883, em uma cabana de madeira de um só cômodo, nas montanhas Blue Ridge, no estado de Virgínia, Estados Unidos. Ainda menino, perdeu a mãe. No ano seguinte, seu pai se casou de novo, e a madrasta de Napoleão tornou-se a luz e a inspiração que o guiariam. Ele tinha 9 anos. Ainda adolescente, por influência da madrasta, Hill passou a atuar como repórter, fornecendo notícias locais para cerca de 1 dúzia de jornais em todo o estado. Seu estilo original chamou a atenção de Robert L. Taylor, antigo governador do Tennessee e proprietário da Bob Taylor's Magazine, que o empregou para escrever histórias de sucesso sobre pessoas famosas. A ideia de Hill era usar o dinheiro que ganhasse para pagar a matrícula na Faculdade de Direito da Universidade de Georgetown, e assim o fez. Em 1908, já estudando na universidade, recebeu do governador Taylor a primeira tarefa: entrevistar Andrew Carnegie. A previsão era que a entrevista durasse 3 horas, mas Carnegie a estendeu por 3 dias e 3 noites, durante as quais manteve Hill hospedado em sua casa. Nesse período, convenceu o jovem repórter a organizar a primeira filosofia sobre realização individual, baseada nos princípios de sucesso que ele próprio havia usado para acumular sua vasta fortuna. Para testar definitivamente a persistência de Hill, Carnegie levantou a questão diretamente, perguntando se o jovem estaria disposto, com sua ajuda, a levar a cabo a tarefa de organizar essa filosofia.
o que provavelmente lhe tomaria uns 20 anos. Hill tinha várias razões para justificar uma resposta negativa. Faltavam-lhe formação, tempo, dinheiro, conhecimentos, e além de tudo isso, ele sequer sabia o significado da palavra filosofia. Enquanto pensava em um modo gentil de recusar o convite e agradecer a Carnegie pela confiança, duvidava de que este realmente fosse alguém que merecesse a fama de ótimo juiz da natureza humana. Contudo, alguma coisa dentro de Hill dizia: vá em frente, diga que pode fazê-lo, fale logo. Hill não sabia, mas Carnegie lhe concedera 60 segundos para pensar. Em 29 segundos, Hill respondeu: sim, Sr. Carnegie, eu aceito a missão, e pode ter a certeza de que vou até o fim. Embora os dois já sejam falecidos, este livro é a prova viva do bom senso de Carnegie e da promessa de Hill. Prefácio do autor. Em todos os capítulos deste livro, foi mencionado o segredo para ganhar dinheiro que fez as fortunas de 500 pessoas excepcionalmente ricas, a quem analisei cuidadosamente durante um longo período. Andrew Carnegie chamou minha atenção para o segredo, há mais de um quarto de século. O velho escocês, hábil e gentil, lançou-o sem maiores cuidados em minha mente, quando eu era apenas um rapaz. Então voltou para sua cadeira, com um brilho travesso nos olhos, e ficou observando atentamente, a ver se eu tinha miolos suficientes para entender plenamente a importância do que ele me havia dito. Quando percebeu que eu tinha captado a ideia, perguntou-me se gostaria de passar 20 anos ou mais preparando-me para apresentar um segredo a homens e mulheres de todo o mundo, que, sem ele, poderiam atravessar a vida sentindo-se fracassados. Eu disse que o faria, e com a cooperação do Sr. Carnegie, mantive a promessa. Este livro contém um segredo testado por milhares de pessoas, em quase todos os setores da vida. Foi ideia de Carnegie levar a fórmula mágica que lhe havia proporcionado uma fortuna estupenda até aqueles que não têm tempo para investigar como as pessoas ganham dinheiro. Ele esperava que eu conseguisse testar e demonstrar a eficácia da fórmula por meio da experiência de homens e mulheres, cada um em sua profissão. Ele acreditava que a fórmula devia ser ensinada em todas as escolas públicas e faculdades, pois, adequadamente transmitida, ela revolucionaria todo o sistema educacional, a ponto de reduzir a menos da metade o tempo passado na escola. Sua experiência com Charles M. Schwab e outros jovens convenceu Carnegie de que muito do que é ensinado nas escolas não tem qualquer serventia quando se trata de ganhar a vida ou acumular bens. Ele chegou a essa conclusão após ter admitido em sua empresa um jovem atrás do outro, muitos deles de baixa escolaridade, treinando-os no uso da fórmula e conseguindo que desenvolvessem uma rara capacidade de liderança. Além disso, o treinamento fez fortunas para aqueles que seguiram suas instruções. No capítulo sobre fé, você vai ler a surpreendente história da organização da gigantesca United States Steel Corporation, concebida e administrada por um dos rapazes treinados por Carnegie, comprovando que sua fórmula funciona para todos os que estiverem prontos para ela. Essa aplicação única do segredo, por parte deste jovem rapaz, Charles M. Schwab, proporcionou-lhe uma imensa fortuna em ambos os aspectos, dinheiro e oportunidade. Falando sem rodeios, valeu-lhe 600 milhões de dólares. Tais fatos, notórios para quase todos que conheciam Carnegie, dão uma boa ideia do que a leitura deste livro pode trazer, desde que você saiba o que quer. Mesmo antes de decorridos os 20 anos em que foi testado na prática, o segredo foi revelado para mais de 100 mil homens e mulheres que o usaram em benefício próprio, como Carnegie planejara. Alguns fizeram fortuna, outros os empregaram com êxito para harmonizar seus lares. Um homem usou tão bem o segredo que conseguiu um rendimento de até 75 mil dólares por ano. Arthur Nash
alfaiate de Cincinnati, usou como cobaia para testar a fórmula sua empresa quase falida. O negócio ganhou vida nova, fez a fortuna dos proprietários e continua crescendo, embora Nash já tenha falecido. A experiência foi tão especial que os jornais e revistas abriram espaço para elogiar seu sucesso. O segredo foi transmitido a Stuart Austin Wire de Dallas, Texas. Ele estava pronto. Tão pronto que desistiu da profissão que tinha e foi estudar direito. Terá ele obtido êxito? Veremos quando conhecermos sua história. Contei o segredo a Janice Randolph no dia de sua formatura. Ele o colocou em prática com tal sucesso que cumpre o 3º mandato como membro do Congresso e tem grande possibilidade de continuar a usá-lo até chegar à Casa Branca. Trabalhei como gerente de propaganda da LaSalle Extension University, quando a instituição era pouco mais do que um nome. Lá tive o privilégio de ver o reitor, J. G. Chaplin, usar a fórmula com tanta eficácia que fez da LaSalle uma das grandes universidades a oferecer cursos de extensão do país. O segredo a que me refiro é mencionado cerca de 100 vezes nas páginas deste livro. Não foi diretamente nomeado, porque parece funcionar melhor quando é apenas deixado à vista, para que aqueles que estão prontos e buscando por ele possam pegá-lo. Foi por isso que o Sr. Carnegie o passou para mim tão simplesmente, sem lhe dar um nome específico. Quem estiver pronto para colocar o segredo em ação vai reconhecê-lo no mínimo, uma vez em cada capítulo. Gostaria de ter o prazer de contar-lhes o que é, mas isso privaria você dos muitos benefícios que se receberá se fizer a descoberta por conta própria. Enquanto eu preparava este livro, meu filho, que cursava então o último período da faculdade, pegou os originais do capítulo 2, leu e descobriu o segredo. Ele usou de forma tão efetiva a informação que foi convidado a assumir um cargo de responsabilidade, com um salário inicial maior do que a remuneração média de profissionais experientes. Sua história é brevemente descrita no capítulo 2 e talvez faça você deixar a desconfiança de lado e convencer-se de que o livro não promete demais. Além disso, se em algum momento faltar-lhe coragem, se as dificuldades lhe roubarem a energia, se você tiver tentado e falhado, se doenças ou deficiências físicas parecerem empecilhos, a história da descoberta e do uso da fórmula Carnegie por parte de meu filho poderá comprovar que ela é o oásis que você buscava em meio ao deserto das esperanças perdidas. Esse segredo foi extensamente usado pelo presidente Woodrow Wilson durante a Guerra Mundial. Ela foi transmitido a cada soldado, cuidadosamente integrado ao treinamento recebido antes da partida para a frente de batalha. O próprio presidente relatou ter sido esse um fator importante para o levantamento de fundos necessários à guerra. Há mais de 20 anos, Manuel L. Keyson, então comissário residente das Ilhas Filipinas, sentiu-se inspirado pelo segredo a lutar pela liberdade de seu povo. Ele conquistou a liberdade para as Filipinas e foi o primeiro presidente do Estado Livre. O segredo tem algo de peculiar. As pessoas que o adquiriram e usaram uma vez foram literalmente arrebatados pelo sucesso, sem maiores esforços, e nunca mais o fracasso os atingiu. Se duvida disso, estude os nomes daqueles que o empregaram, verifique os relatos e convença-se. Nada é de graça. Não se pode tomar posse do segredo a que me refiro sem pagar por ele, embora o preço esteja bem abaixo de seu real valor. E aqueles que não estiverem decididos a encontrá-lo não o terão, por mais que queiram pagar por ele. O segredo não pode ser dado nem vendido, por uma razão muito simples. Ele tem duas partes. Aqueles que estão prontos para recebê-lo já possuem uma delas. O segredo serve igualmente bem a todos os que estão preparados para ele. O nível de instrução nada tem a ver com isso. Muito antes que eu nascesse,
o segredo chegou a Thomas A. Edison e ele o usou de forma tão inteligente que se tornou o principal inventor do mundo, embora tivesse frequentado a escola por apenas 3 meses. O segredo foi passado para um sócio de Edison. Ele soube usá-lo com tanta eficiência que, embora ganhasse na época $12.000 por ano, conseguiu acumular uma grande fortuna, aposentando-se ainda jovem. Sua história aparece no começo do primeiro capítulo. Ele deve convencer você de que a riqueza não está além do seu alcance, de que você pode ser o que deseja e de que dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade podem chegar às mãos de todos os que estiverem prontos e determinados a conquistar essas bênçãos. Como sei de tudo isso? A resposta chegará a você antes do fim do livro, em qualquer ponto entre a primeira e a última página. Em 20 anos de pesquisa, que iniciei a pedido do Sr. Carnegie, analisei centenas de pessoas, figuras bastante conhecidas, muitas das quais admitiram haver acumulado suas vastas fortunas com a ajuda do segredo de Carnegie. Entre elas estavam Henry Ford, William Wygle Jr., John Wanamaker, James J. Hill, George S. Parker, E. M. Statler, Henry L. Doherty, Cyrus H. K. Curtis, William James Bryan, Dr. David Starr Jordan, J. Alden Armour, Charles M. Schwab, Harry F. Williams, Dr. Frank Gonsalves, Daniel Willard, King Gillette, George Eastman, Theodore Roosevelt, John W. Davis, Albert Hubbard, Wilbur Wright, Dr. Alexander Graham Bell, Coronel Robert A. Dollar, Edward A. Philaine, Edwin C. Burns, Arthur Brisbane, Woodrow Wilson, William Howard Taft, Luther Burbank, Edward W. Bulk, Frank A. Munsey, Albert H. Gary, Ralph A. Weeks, Juiz Daniel T. Wright, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Frank A. Vanderlip, F. W. Woolworth, John H. Patterson, Julius Rosenwald, Stuart Austin, Dr. Frank Crane, George M. Alexander, J. G. Chaplin, Arthur Nash, Clarence Darrow. Esses nomes representam somente uma parcela das centenas de pessoas conhecidas cujas realizações financeiras ou em outros setores provaram. Aqueles que compreendem e aplicam o segredo de Carnegie destacam-se positivamente. Jamais conheci alguém que, aplicando o segredo, não tivesse alcançado um sucesso digno de nota no campo de sua escolha. Nem soube de qualquer pessoa que se destacasse ou acumulasse riquezas de qualquer natureza sem dominar o segredo. Esses dois fatos me levam à conclusão de que o segredo é mais importante como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação do que qualquer outra informação recebida por meio do que popularmente conhecemos como educação. O que é educação, afinal? Essa pergunta foi respondida completa e detalhadamente. Muitos dos homens citados tinham pouquíssima escolaridade. John Wanamaker comentou que o conhecimento que possuía fora adquirido mais ou menos da mesma maneira como uma locomotiva moderna se abastece de água, em movimento. Henry Ford não chegou sequer a cursar o ensino médio. Não pretendo minimizar o valor do estudo, mas expressar minha profunda crença no fato de que aqueles que dominarem e aplicarem o segredo serão bem-sucedidos, acumularão riquezas e estarão aptos a negociar com a vida em seus próprios termos, ainda que lhes falte educação formal. Em algum momento durante a leitura,
O segredo de que falo saltará da página para apresentar-se nitidamente diante de você. Se estiver pronto para isso, você o reconhecerá, quer receba o sinal no primeiro ou no último capítulo. Pare por um momento e comemore, porque esse será o momento da virada, em um marco em sua vida. No primeiro capítulo, você vai conhecer a história de um querido amigo que admitiu francamente ter visto o sinal místico e cujas realizações profissionais são indícios visíveis de que sua vida deu uma virada. Ao ler essas e outras histórias, lembre-se de que aquelas pessoas, como todos nós, também enfrentam problemas. Elas também têm que ganhar a vida, também querem esperança, coragem, satisfação e serenidade, e também procuram segurança material, que lhes permita aproveitar a liberdade do corpo e do espírito. No decorrer da leitura, não esqueça que o livro trata de fatos e não de ficção. Seu propósito é transmitir uma grande verdade universal, com a qual todos aqueles que estiverem prontos aprenderão não só o que fazer, mas também como fazer, recebendo também o estímulo necessário para começar. Antes que você inicie a leitura do primeiro capítulo, posso fazer uma sugestão? Preste atenção a uma pista para o reconhecimento do segredo de Carnegie. Toda realização e toda riqueza começam com uma ideia. Se você se preparou para receber o segredo, já possui metade dele e reconhecerá prontamente a outra metade no momento em que ela surgir na sua mente. O autor. O que você mais deseja? Dinheiro, fama, poder, satisfação, personalidade, paz de espírito, felicidade. Os 13 passos para a riqueza descritos neste livro oferecem a mais breve e confiável filosofia de realização individual jamais apresentada, em benefício de quem estiver procurando uma meta definida na vida. Antes de começar a leitura, é bom que você entenda que este livro não foi escrito para divertir. É impossível absorver seu conteúdo adequadamente em uma semana ou um mês. Após ler o livro atentamente, o Dr. Miller Reese Richardson, consultor em engenharia bastante conceituado e sócio por longo tempo de Thomas A. Edison, disse isto. Isto não é um romance. Trata-se de um livro sobre realização individual, que procede diretamente das experiências de centenas dos mais bem-sucedidos indivíduos da América. Deve ser estudado, absorvido, e é preciso que se medite sobre ele. Não leia mais de um capítulo por noite. Sublinhe as frases que lhe causaram forte impressão. Mais tarde, volte a essas linhas marcadas para relê-las. Um verdadeiro estudioso não vai meramente ler este livro. Vai absorver o conteúdo e empregá-lo como se fosse seu. Este livro deveria ser adotado por todas as escolas de ensino médio, sendo essencial a aplicação de um teste final sobre o assunto, para a conclusão do curso. Esta filosofia não tomará o lugar das matérias ensinadas nos colégios, mas capacitará os alunos a organizar e aplicar o conhecimento adquirido, convertendo-o em serviço útil, sem perda de tempo. O Dr. John R. Turner, diretor da Universidade da cidade de Nova York, depois de ler o livro, declarou isto ao autor. O melhor exemplo da solidez dessa filosofia é o próprio filho, Blair, cuja história dramática você descreveu no capítulo sobre o desejo. O Dr. Turner faz referência ao filho do autor, que, nascido com a deficiência auditiva, além de não ter se tornado um surdo-mudo, transformou essa desvantagem numa qualidade sem preço, aplicando a filosofia aqui descrita. Depois de ler a história do segundo capítulo do livro, você perceberá que está prestes a conhecer uma filosofia que pode ser transformada em riqueza material ou atrair instantaneamente serenidade, compreensão, harmonia espiritual, e, em algumas circunstâncias, como no caso do filho do autor, ajudar a superar deficiências físicas sérias. Por haver analisado pessoalmente a trajetória de centenas de indivíduos bem-sucedidos, o autor descobriu que todos eles cultivam o hábito de trocar ideias,
por meio do que comumente chamamos de conferências. Quando tinham problemas a resolver, sentavam-se juntos e falavam livremente, até descobrir, pela combinação de ideias, um plano que servisse a seus propósitos. A melhor forma de aproveitar este livro. Este livro será mais útil se você puser em prática o princípio da mente mestra nele descrito. Isso pode ser feito, muitos o fazem com sucesso, pela formação de um grupo de estudos, compostos por um determinado número de pessoas, entre as quais haja amizade e harmonia. O grupo deve encontrar-se a intervalos regulares, de preferência uma vez por semana. O procedimento consiste em ler um capítulo do livro a cada reunião, seguindo-se uma discussão livre de que todos participam. Cada membro deve fazer anotações, escrevendo todas as suas ideias inspiradas pela discussão. É importante que cada indivíduo leia e analise cuidadosamente cada capítulo, vários dias antes da reunião, para poder fazer parte dela. A leitura diante do grupo deve ser feita por alguém que leia bem e saiba colocar cor e sentimento, isto é, vida nas palavras. Seguindo esse plano, cada leitor tirará destas páginas não somente a soma total do melhor conhecimento organizado das experiências de centenas de homens bem-sucedidos, mas também, e de longe o mais importante de tudo, terá acesso a novas fontes de conhecimento em sua própria mente, além de adquirir um saber de valor inestimável, provindo de todas as outras pessoas presentes. Seguindo um plano com persistência, é quase certo que você descubra e tome para si a fórmula secreta que levou Andrew Carnegie a acumular uma enorme fortuna, conforme menciona o autor na introdução. Elogios feitos ao trabalho do autor por grandes líderes norte-americanos. A criação de Quem Pensa Enriquece levou 25 anos. É o mais novo livro de Napoleon Hill, baseado na filosofia do famoso A Lei do Triunfo. Seu trabalho e seus escritos foram elogiados por grandes líderes dos setores de finanças, educação, política e governo. Suprema Corte dos Estados Unidos, Washington, D.C. Prezado Sr. Hill, tive agora a oportunidade de terminar de ler o seu livro, A Lei do Triunfo, e desejo expressar minha apreciação pelo seu esplêndido trabalho na organização dessa filosofia. Seria de grande ajuda se todo político no país assimilasse e aplicasse os 17 princípios nos quais suas lições se baseiam. Eles contêm material excelente que todo líder, em todas as fases da vida, deveria compreender. Sinto-me feliz pelo privilégio de prestar-lhe uma pequena ajuda na organização deste esplêndido curso de filosofia do senso comum. Atenciosamente, ex-presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Rei das lojas de 5 e 10 cents. Aplicando muitas das 17 leis fundamentais da filosofia do triunfo, construímos uma grande cadeia de lojas bem-sucedidas. Acredito que não seria exagero dizer que o Woolworth Building poderia ser chamado, merecidamente, de monumento à solidez desses princípios. F. W. Woolworth. Um grande magnata da navegação a vapor. Sinto-me imensamente grato pelo privilégio de ter lido seu A Lei do Triunfo. Se eu tivesse tido acesso a essa filosofia há 50 anos, suponho que teria realizado tudo o que realizei em menos da metade do tempo. Espero sinceramente que o mundo a descubra e o recompense por isso. Robert Dollar. Famoso líder trabalhista americano. O conhecimento da filosofia da Lei do Triunfo é o equivalente a uma apólice de seguro contra o fracasso. Samuel Gompers. Um ex-presidente dos Estados Unidos. Como poderia deixar de cumprimentá-lo por sua persistência? Qualquer um que se dedique a algo durante tanto tempo deve fazer necessariamente descobertas de grande valor para os outros. Estou profundamente impressionado por sua interpretação dos princípios da mente mestra, tão claramente descritos. Woodrow Wilson. Um comerciante de grande influência. Sei que os seus 17 fundamentos para o sucesso são eficazes
porque os aplico em meus negócios há mais de 30 anos. John Manamaker, o maior fabricante de câmeras do mundo. Sei que está fazendo um mundo de coisas boas com o seu A Lei do Triunfo. Não me preocupo em estipular um valor monetário para esse treinamento, porque traz a seu leitor qualidades que não podem ser avaliadas somente pelo dinheiro. George Eastman, um empresário famoso nacionalmente. Devo tudo o que consegui à aplicação de seus 17 princípios fundamentais da Lei do Triunfo. É uma honra ter sido seu primeiro aluno. W. M. Wrigley, Jr. Introdução. O homem que pensou sua parceria com Thomas A. Edison. Pensamentos são criaturas, e criaturas poderosas quando se misturam com propósitos definidos, persistências e um desejo ardente de que tudo se traduza em riquezas ou em outros bens materiais. Há pouco mais de 30 anos, Edwin C. Barnes descobriu o quanto é verdadeira a noção de que as pessoas, quando pensam, enriquecem. Ele não chegou a essa conclusão de uma hora para outra. Foi aos poucos, a partir de um desejo ardente de formar uma parceria com o grande Thomas Edison. O desejo de Barnes tinha uma característica principal. Era claramente definido. Ele queria trabalhar com Edison, não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como ele procedeu para que seu desejo se transformasse em realidade e compreenderá melhor os 13 princípios que levam à riqueza. A primeira vez que esse desejo ou impulso de pensamento passou-lhe pela cabeça, ele não se sentiu em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison e não tinha dinheiro bastante para pagar a passagem de trem até Orange, em New Jersey. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria dos homens. Mas aquele não era um desejo como outro qualquer. Barnes estava determinado a encontrar um meio de levar adiante sua vontade, que não se deu por vencido, e decidiu viajar como bagagem. Foi para West Orange em um trem de carga. Chegando ao laboratório de Thomas Edison, anunciou que estava ali para entrar no mundo dos negócios como parceiro do inventor. Edison relatou, anos mais tarde, ao falar desse primeiro encontro. Lá estava ele, parado na minha frente, mas parecendo um andarilho, embora houvesse algo em seu rosto que transmitia determinação de conseguir o que fora buscar. Eu tinha aprendido, durante anos de convívio com as pessoas, que quando um homem deseja alguma coisa tão obstinadamente, a ponto de arriscar todo o seu futuro em um lance único para consegui-la, é porque está seguro da vitória. Dei-lhe a oportunidade que pediu, porque percebi sua determinação de tentar até alcançar o êxito. O que aconteceu depois serviu para provar que eu estava certo. O próprio Edison declarou que as palavras de Barnes, naquela ocasião, foram infinitamente menos importantes do que suas ideias. A aparência do jovem em nada o ajudava. O que levou Thomas Edison a aceitá-lo em seu laboratório foi o que o rapaz pensava. Se a importância dessa declaração pudesse ser captada neste momento por todos os leitores deste livro, os próximos capítulos não seriam necessários. Mas Barnes não conseguiu a sociedade com Edison logo na primeira entrevista. No início, trabalhou em troca de um salário irrisório, executando tarefas que, para o mestre, não tinham a menor importância, mas que para o aspirante eram importantíssimas, pois lhe davam a oportunidade de exibir sua mercadoria, de modo que o sócio, em perspectiva, pudesse vê-la. Meses se passaram. Aparentemente, nada acontecia para tornar realidade a ambicionada meta que Barnes havia estabelecido como seu principal propósito definido. Alguma coisa importante, porém, ocorria em sua mente. Ele intensificava continuamente o desejo de se tornar sócio nos negócios de Edison. Psicólogos afirmaram com razão que, quando alguém que é verdadeiramente preparado para uma situação, ela acaba acontecendo. Barnes estava pronto para uma parceria com Edison. Mais do que isso,
Ele estava determinado a permanecer pronto até conseguir seu intento. Ele não disse para si mesmo: "Ah, de que adianta? Talvez eu devesse mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor." O que afirmou foi: "Vim aqui para me associar a Edison e vou conseguir, nem que leve o resto da vida." Ele falava sério. Como os seres humanos teriam histórias diferentes para contar se adotassem um propósito definido e o mantivessem, até que se tornasse uma verdadeira ideia fixa. Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas sua tenaz determinação e a persistência em concentrar-se em um único desejo estavam destinadas a derrotar toda e qualquer oposição, trazendo-lhe a oportunidade que buscava. Quando a ocasião surgiu, foi de forma inusitada e vinda de onde Barnes jamais poderia imaginar. Este é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito de disfarçar-se, entrando sorrateiramente pela porta dos fundos e, às vezes, tomando a aparência de uma desventura ou derrota temporária. Talvez seja por isso que muitos deixam de reconhecê-la. Edison acabara de aperfeiçoar um novo equipamento para escritório, conhecido na época como a Edison Detecting Machine, ditafone. Os vendedores não se entusiasmaram com a máquina e não acreditaram que pudesse ser vendida com facilidade. Barnes viu aí sua oportunidade. Ela chegara silenciosamente, escondida em uma máquina de aparência estranha que não interessava a ninguém, a não ser a ele e ao inventor. Barnes sabia que conseguiria vender o ditafone. Sugeriu isso a Edison e prontamente conseguiu uma chance. E realmente vendeu a máquina. Na verdade, com tal sucesso que Edison lhe ofereceu um contrato de comercialização e distribuição para todo o país. Dessa associação nasceu o slogan, feito por Edison e instalado por Barnes. A aliança comercial entre eles funcionou por mais de 30 anos. Por causa dela, Barnes ficou rico, mas também fez algo infinitamente maior. Provou que alguém pode realmente pensar e enriquecer. É impossível saber quanto o desejo original de Barnes rendeu-lhe em dinheiro, talvez 2 ou 3 milhões de dólares, mas seja qual for a quantia, parece insignificante se comparada ao maior bem que adquiriu, o conhecimento preciso de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em sua contrapartida física por meio da aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou em si mesmo numa sociedade com o grande Edison. Ele se viu fazendo fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de manter esse desejo até conseguir realizá-lo. Barnes não possuía dinheiro, tinha pouca instrução e nenhuma amizade com pessoas influentes, mas não lhe faltavam iniciativa, fé e vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, ele se tornou o homem número 1 para o maior inventor que o mundo já conheceu. Agora, vamos ver uma situação diferente e conhecer um homem que tinha incontáveis evidências tangíveis de riqueza, mas que as perdeu porque parou a menos de 1 metro do que buscava. A menos de 1 metro do ouro. O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns do fracasso. Todo mundo comete tal erro, uma vez ou outra. Na época da corrida para o oeste, um tio de R.U. Derby foi tomado pela febre do ouro e partiu, decidido a cavar e enriquecer. Ele nunca ouvira dizer que o cérebro humano já produziu mais ouro do que foi extraído do solo. Demarcou um pedaço de terra e, munido de picareta e pá, entregou-se ao trabalho. Seriam tempos difíceis, mas sua febre de ouro era indiscutível. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do brilhante minério. Precisava de máquinas para trazer o ouro à superfície. Sem chamar muita atenção, escondeu a entrada da mina, voltou para casa em Williamsburg, Maryland, e contou à família e a alguns vizinhos sobre o seu achado. Eles se juntaram
e conseguiram dinheiro suficiente para a compra e o transporte da maquinaria necessária. Então, tio e sobrinho, Derby, voltaram à mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e enviado a uma fundição. Os resultados comprovaram que aquela era uma das mais ricas minas do Colorado, mas alguns vagões e todas as dívidas seriam pagas. Viria então o grande sucesso financeiro. À medida que a perfuração se aprofundava, as esperanças de Derby e seu tio chegavam às alturas. Foi quando algo aconteceu. O veio de ouro desapareceu. Chegaram ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Perfuraram desesperadamente, tentando reencontrar o filão. Tudo em vão. Finalmente resolveram desistir. Venderam a maquinaria para um comerciante de ferro velho por algumas centenas de dólares e tomaram um trem para casa. Mas aquele comerciante de ferro velho não era nada bobo. Chamou um engenheiro de Minas para avaliar o local da escavação e fazer alguns cálculos. O engenheiro explicou que o projeto havia falhado porque os proprietários não tinham familiaridade com as linhas da falha geológica, que são fraturas na continuidade de uma formação rochosa, causadas por deslocamentos da Terra. Os cálculos mostraram que o veio seria encontrado a menos de 1 metro de onde os Derby haviam parado de perfurar, e ele estava exatamente lá. O proprietário do ferro velho tirou da mina milhões de dólares em minério, porque foi sábio bastante para procurar o conselho de um especialista antes de desistir. A maior parte da quantia arrecadada com a compra da maquinaria fora levantada graças aos esforços do jovem R.U. Derby, emprestada por parentes e vizinhos que acreditaram nele. Embora tenha levado anos, o rapaz fez questão de pagar cada dólar. Tempos mais tarde, Derby recuperou e multiplicou o que havia perdido, quando descobriu que desejo pode ser transformado em ouro. A descoberta veio depois que começou a vender apólices de seguro. Lembrando que havia perdido uma imensa fortuna por desistir a menos de 1 metro do ouro, Derby aproveitou a experiência no novo trabalho, dizendo simplesmente a si mesmo: parei a menos de 1 metro do ouro, mas nunca vou desistir se as pessoas responderem negativamente à minha oferta de um seguro. Derby passou a fazer parte de um pequeno grupo, menos de 50 homens, que vendia anualmente mais de $1 milhão em seguros de vida. A razão de sua persistência foi a lição que aprendeu com a desistência nos negócios de mineração. Ninguém está livre de, antes de alcançar o sucesso, sofrer derrotas temporárias e talvez até fracassos. Nesses casos, a reação mais comum é desistir. É o que a maioria faz. Mais de 500 homens, entre os mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, disseram que seu maior sucesso chegou logo depois de uma derrota. O fracasso é um embusteiro astucioso, com um aguçado senso de ironia. Sente grande prazer em fazer tropeçar quem está a um passo do sucesso. Uma lição de persistência pelo preço de 50 centavos. Pouco depois de Derby receber seu diploma da Escola da Vida e decidir aproveitar a experiência adquirida no negócio de mineração, teve a boa sorte de estar presente na ocasião em que ele foi provado que nem sempre um não é uma negativa. Em certa tarde, ele ajudava o tio a moer trigo no antigo moinho. O tio administrava uma grande fazenda, na qual viviam alguns colonos negros. A porta se abriu lentamente, e uma menina negra, filha de um colono, entrou e ficou quietinha perto da entrada. O tio levantou o olhar, viu a criança e resmungou rudemente. — O que você quer? Com ar humilde, a criança respondeu. — Minha mãe mandou pedir 50 centavos. — Não vou mandar dinheiro nenhum, ele respondeu. E agora volte para casa. — Sim, senhor, disse a menina, mas não se moveu. O tio de Derby retomou o trabalho. Ele estava tão concentrado que não notou que a criança continuava ali. Pouco depois, percebendo que a garota de pé no mesmo lugar, gritou. — Não lhe disse que fosse para casa?
Vá agora, se não quiser levar uma chicotada. Sim, senhor, a garotinha disse mais uma vez, mas não se mexeu nem um centímetro. O homem jogou no chão o saco de grãos que ia colocar no depósito alimentador do moinho, pegou uma vara e foi em direção à criança com uma expressão nada amigável na cara. Derby prendeu a respiração. Tinha certeza de que estava prestes a testemunhar um assassinato. Conhecia o temperamento feroz do tio e sabia que naquela parte do país crianças negras não deviam desafiar pessoas brancas. Quando o homem chegou perto da menina, ela rapidamente deu um passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões, com sua vozinha aguda: "Minha mãe precisa de 50 centavos." O tio de Derby parou, olhou fixamente para a criança e então, devagar, largou a vara no chão, enfiou a mão no bolso, tirou uma moeda de 50 centavos e deu a ela. A menina pegou o dinheiro e lentamente recuou em direção à porta, sem tirar os olhos do homem que acabara de vencer. Depois que ela se foi, ele se sentou sobre um caixote e ficou olhando pela janela, absorto, por mais de 10 minutos, tentando entender a derrota que sofrera. Derby também pensava sobre o acontecido. Era a primeira vez que via uma criança negra dominar deliberadamente uma pessoa branca e adulta. Como conseguira? O que havia ocorrido com seu tio para que perdesse a ferocidade, agindo com a doçura de um cordeirinho? Que estranho poder aquela criança tinha usado para comandar alguém maior que ela? Essas e outras perguntas semelhantes ocorreram-lhe de súbito. A resposta, porém, só veio anos mais tarde, quando me contou essa história. Estranhamente, essa experiência em comum me foi contada naquele moinho velho e empoeirado, no mesmo lugar onde o tio de Derby fora vencido. Estranhamente também, eu havia dedicado quase um quarto de século ao estudo daquele poder que permitiu a uma criança negra, frágil e sem instrução, impor-se a um homem inteligente. Ao fim do relato, Derby perguntou: "Qual é a sua conclusão? Que estranho poder essa criança usou para desarmar meu tio tão completamente?" A resposta cabal a essa pergunta está nos princípios descritos neste livro. Contém detalhes e instruções suficientes para capacitar qualquer um a compreender e aplicar a mesma força que a garotinha utilizou sem saber. Mantenha a mente alerta e compreenderá exatamente o estranho poder que veio em socorro daquela criança. No próximo capítulo, você vai ter uma breve visão de tal poder. Em algum ponto deste livro, uma ideia vai estimular a sua capacidade de percepção, colocando esse mesmo poder irresistível às suas ordens, para o seu benefício. A percepção desse poder talvez lhe chegue no primeiro capítulo, ou surja na sua mente em um dos outros. Pode vir em forma de uma simples ideia, ou pode vir em forma de um plano ou de um propósito. Pode ainda remeter você a experiências passadas de fracasso ou derrota, trazendo alguma lição que lhe permita recuperar o que perdeu. Depois que descrevi para Derby o poder que a garotinha negra, sem saber, tinha usado, ele logo lembrou sua experiência de 30 anos como vendedor de seguros de vida e reconheceu, francamente, que seu sucesso nesse campo era devido em grande parte à lição que havia aprendido com a criança, e continuou dizendo: "Toda vez que um cliente em potencial tentava me afastar, sem comprar, eu via aquela criança no velho moinho, firme, os grandes olhos brilhando desafiadoramente, e dizia para mim mesmo que tinha que fazer aquela venda. Minhas melhores vendas foram feitas depois de ouvir um não." Derby se lembrou também do erro cometido ao desistir a menos de 1 metro do ouro, mas disse: "Aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ensinou-me a manter a persistência, por mais difícil que seja o caminho, uma lição que eu precisava aprender antes de obter sucesso no que quer que fosse." As histórias de Derby e de seu tio, e da mina de ouro e da menina negra, serão lidas por centenas de vendedores de seguros de vida. Para eles, quero frisar que Derby deve aquelas 2 experiências
sua excelente marca de mais de $1 milhão em seguros vendidos por ano. A vida é estranha e frequentemente imponderável. Tanto os sucessos como os fracassos têm suas raízes em experiências simples. As situações vividas por Derby foram bastante comuns, no entanto, continham a resposta para seu destino. Por isso, foram tão importantes para ele, quando a própria vida. Derby só aproveitou as duas experiências porque as analisou e tirou delas uma lição. E quanto ao indivíduo que não tem tempo nem inclinação para estudar o fracasso e buscar o conhecimento que pode levá-lo ao sucesso, onde e como aprenderá a arte de converter a derrota em degraus para a oportunidade? Este livro foi escrito em resposta a essas perguntas e às suas ponderações sobre a singularidade da vida. Ele inclui a descrição de 13 princípios, mas lembre-se, as respostas que você procura podem ser encontradas na sua própria mente, por meio de uma ideia, de um plano ou de um propósito que pode brotar a qualquer momento durante a leitura. Uma boa ideia é tudo de que se precisa para alcançar o sucesso. Os princípios descritos neste livro encerraram o que há de melhor e mais prático no que diz respeito aos caminhos e meios para criar ideias úteis. Antes de prosseguir na abordagem da descrição desses princípios, acredito que você tenha direito a receber esta importante indicação. A riqueza, quando chega, vem tão rapidamente e com tal abundância que nos perguntamos onde se escondia durante os tempos difíceis. Essa é uma declaração espantosa, ainda mais se levarmos em consideração a crença popular de que a riqueza só vem para aqueles que trabalham arduamente e por muito tempo. Quando começar a pensar em enriquecer, você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição na mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. O importante é saber como conseguir essa disposição mental que atrai a riqueza. Passei 25 anos pesquisando, analisando mais de 25.000 histórias, porque eu também queria saber como as pessoas enriquecem. Sem essa pesquisa, este livro não existiria. Agora, preste atenção a este fato. Nos Estados Unidos, a depressão econômica começou em 1929 e continuou em um tempo recorde de destruição, até pouco depois de Roosevelt assumir a presidência. Então, foi declinando até acabar. Da mesma forma que no teatro, o eletricista aumenta as luzes gradualmente até que a escuridão se transforme em luz, o medo na cabeça das pessoas foi desaparecendo até transformar-se em fé. Observe atentamente. Tão logo você domine os princípios desta filosofia e comece a seguir as instruções para aplicá-los, a sua posição financeira vai melhorar e tudo que tocar se transformará em mais um recurso para o seu benefício. Impossível? De jeito nenhum. Uma das principais fraquezas da humanidade é a sua usual identificação com a palavra impossível. Conhecem-se todas as regras que não dão certo. Conhecem-se todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para aqueles que querem conhecer as regras seguidas pelas pessoas bem-sucedidas e para aqueles que estão dispostos a apostar tudo nelas. Há muitos anos, comprei um ótimo dicionário. A primeira coisa que fiz foi procurar nele a palavra impossível, para cuidadosamente recortá-la e jogá-la fora. Não é má ideia você fazer o mesmo? O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. O fracasso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar aqueles que buscam aprender a arte de trocar em sua mente a consciência do fracasso pela consciência do sucesso. Outra fraqueza encontrada frequentemente nas pessoas é o hábito de medir tudo e todos pelas próprias opiniões e crenças. Talvez alguns, ao lerem essas palavras, ainda não acreditem que alguém possa pensar em enriquecer. Eles não conseguem pensar em termos de riqueza,
porque seus hábitos mentais estão imersos em pobreza, carência, miséria, fracasso e derrota. Esses indivíduos desafortunados fazem-me lembrar um proeminente chinês que chegou aos Estados Unidos para ser educado nos padrões norte-americanos e começou a frequentar a Universidade de Chicago. Um dia, o reitor Harper encontrou o jovem oriental no campus e, parando para conversar com ele por alguns minutos, perguntou-lhe o que mais o havia impressionado no povo norte-americano. O formato dos olhos. Vocês têm os olhos estranhamente inclinados. O que dizemos nós, ocidentais, a respeito dos chineses? Nós nos recusamos a crer no que não entendemos. Tolamente acreditamos que as nossas limitações são a exata medida das limitações. Naturalmente, diremos que os olhos do outro estão fora da linha de inclinação, se não forem iguais aos nossos. Milhões de pessoas apreciam as realizações de Henry Ford e o invejam por sua grande fortuna, ou sua sorte, ou seu gênio, ou talvez lá o que atribuam sua riqueza. Talvez uma entre 100.000 pessoas saiba o segredo do seu sucesso. Porém, os que sabem são muito discretos ou preferem não comentar, em razão da sua simplicidade. Um exemplo exemplifica perfeitamente o segredo. Há muitos anos, quando Ford decidiu produzir o hoje famoso motor V8, escolheu construir uma máquina com um modelo inteiro de 8 cilindros num só bloco e instruiu seus engenheiros a elaborarem o design do projeto. O modelo foi desenhado, mas todos os engenheiros, sem exceção, consideravam simplesmente impossível moldar um motor monobloco de 8 cilindros movido a gasolina. Ford insistiu. Dei um jeito. Mas é impossível, responderam os engenheiros. Pois insistam e continuem a trabalhar até conseguir. Levem o tempo que for preciso, ordenou Ford. Os engenheiros não tiveram outro jeito a não ser atender às ordens do chefe, já que pretendiam permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram e nada aconteceu. Outros 6 meses se foram e nada ainda. Os engenheiros tentaram todas as soluções imagináveis para seguirem as ordens, mas nada funcionava. Impossível. Ao fim de um ano, Ford se reuniu com os engenheiros e novamente foi informado de que não haviam encontrado meios de cumprir as ordens. Não parem, disse Ford. Eu quero e vou conseguir. Eles fizeram o que o chefe mandou, e de repente, como num passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford venceu mais uma vez. Talvez o relato não contenha todos os detalhes da história, mas no geral foi isso mesmo que aconteceu. Você que deseja pensar em enriquecer, deduza o segredo dos milhões de Ford, se puder. Não é preciso procurar muito longe. Henry Ford foi bem-sucedido porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, saber o que se quer. Lembre-se dessa história de Ford enquanto lê o resto do livro e marque as linhas onde o segredo dessa façanha estupenda é descrito. Se fizer isso, se conseguir apontar os princípios que fizeram de Henry Ford um homem rico, você poderá igualar suas realizações em qualquer setor a que se dedique. Você é mestre do seu destino, capitão da sua alma, porque, quando o poeta inglês William Henley escreveu os proféticos versos Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma, deveria ter nos informado que somos os mestres do nosso destino, os capitães da nossa alma, porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele deveria ter explicado que o espaço no qual esta pequena terra flutua, onde nos movemos e existimos, é uma forma de energia que se movimenta numa vibração média extraordinariamente alta e que, se este espaço é preenchido por uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos nossos pensamentos e nos influencia, por meios naturais, a transformá-los em seus equivalentes materiais. Se o poeta nos tivesse dito essa grande verdade, saberíamos por que somos mestres do nosso destino,
capitães da nossa alma. Ele deveria ter nos contado, com grande ênfase, que esse poder não procura diferenciar os pensamentos destrutivos dos pensamentos construtivos e que ele tanto nos impele a traduzir em realidade física pensamentos de pobreza, quanto nos influencia a agir com base em pensamentos de riqueza. Ele deveria ter nos revelado que, antes que seja possível acumular bens em grande abundância, precisamos magnetizar nossas mentes com o desejo intenso de riqueza e nos tornar conscientes do dinheiro, até que o desejo nos leve à criação de planos definidos para conseguir o que queremos. Todavia, sendo um poeta e não um filósofo, Henley se contentou em declarar de maneira lírica uma grande verdade, deixando àqueles que o seguiram a interpretação do significado filosófico de suas palavras. Pouco a pouco, a verdade se revela, até mostrar-se segura de que os princípios descritos neste livro possuem o segredo do controle sobre nosso destino econômico. Estamos então prontos para examinar o primeiro desses princípios. Mantenha um espírito receptivo e lembre-se de que não se trata de uma invenção de um só indivíduo, mas da experiência de vida de mais de 500 pessoas que, na verdade, acumularam bens em enorme quantidade. Gente que começou na pobreza, sem grande instrução formal. Os princípios deram resultado para essas pessoas. Você pode colocá-los em ação para o seu próprio benefício. Não é difícil, você vai ver. Antes de começar a ler o próximo capítulo, quero que saiba que nele existem informações reais que poderão facilmente mudar por completo o seu destino financeiro, da mesma forma que trouxeram mudanças de grandes proporções às duas pessoas citadas. Quero que saiba também que meu relacionamento com essas duas pessoas é de tal natureza que eu não poderia falsear os fatos, ainda que quisesse. Uma delas é meu melhor amigo há mais de 25 anos, e a outra é o meu filho. O incrível êxito que obtiveram, generosamente creditado ao princípio descrito no próximo capítulo, mais do que justifica essa referência pessoal. Há muitos anos, fiz o discurso de formatura na Faculdade de Salem, na Virgínia Ocidental. Enfatizei tanto o princípio descrito no próximo capítulo, que um dos formandos se apropriou definitivamente dele, usando-o como parte de sua filosofia. O rapaz veio a ser congressista e elemento importante do governo. Pouco antes de que este livro seguisse para a editora, ele me descreveu uma carta, na qual manifestava tão claramente sua opinião sobre o princípio abordado no próximo capítulo, que decidi publicá-la à guisa de introdução. Assim, você pode ter uma ideia das recompensas que estão por vir. Meu caro Napoleão, o mandado no Congresso fez-me ver os problemas de homens e mulheres. Assim, escrevo-lhe para oferecer uma sugestão que pode ser de grande ajuda a milhares de pessoas dignas. Peço desculpas, mas preciso declarar que essa sugestão, se aceita, significará vários anos de trabalho e responsabilidade para você. Ainda assim, sinto-me encorajado a fazê-la, porque sei do seu grande desejo de ajudar. Em 1922, você fez o discurso de formatura na Faculdade de Salem, e eu fazia parte da turma de formandos. Naquele discurso, você pôs em minha cabeça uma ideia que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo do meu estado e que será responsável, em grande parte, por qualquer sucesso que eu venha a obter no futuro. A sugestão é no sentido de que você transforme em livro o conteúdo do discurso, fornecendo assim ao povo americano a oportunidade de aproveitar os seus muitos anos de experiência e convívio com as pessoas que, por sua grandeza, fizeram dos Estados Unidos a mais rica nação do mundo. Lembro, como se fosse ontem, a maravilhosa descrição que fez do método pelo qual Henry Ford conseguiu atingir o auge, com tão pouco estudo, sem dinheiro e sem amigos influentes. Decidi naquele momento, mesmo antes que o seu discurso chegasse ao fim, que encontraria meu lugar, por mais dificuldades que tivesse, de ultrapassar.
Milhares de jovens se formarão este ano e nos próximos anos, todos à espera de uma mensagem prática de incentivo, como a que recebi de você. Desejarão saber para onde se dirigir, o que fazer para começar a vida. Você pode fazer isso. Tantas foram as pessoas cujos problemas ajudou a resolver. Se houver a possibilidade de tornar ainda melhor o serviço que estará prestando, sugiro que inclua em cada livro um exemplar de seu mapa de análise pessoal, de forma que cada leitor possa beneficiar-se de uma autoanálise que o faça perceber, como você me mostrou anos atrás, exatamente o que impede seu caminho para o sucesso. Um serviço como esse, dando aos leitores do seu livro um quadro completo e imparcial de suas falhas e virtudes, significaria para eles a diferença entre sucesso e fracasso, um serviço que não tem preço. Milhões de pessoas estão agora enfrentando o problema de se recuperarem dos anos de depressão econômica, e falo por experiência própria quando digo que essas pessoas determinadas lhe agradeceriam pela oportunidade de contarem seus problemas e de receberem suas sugestões. Você conhece os problemas daqueles que precisam recomeçar. Existem milhares de pessoas hoje, nos Estados Unidos, que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro. Gente que precisa começar do nada e recuperar suas perdas. Se existe alguém que pode ajudá-los, esse alguém é você. Caso publique o livro, gostaria de receber o primeiro exemplar, autografado. Com seus melhores votos, cordialmente, Jennings Randolph.